Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Iremos falar no último episódio sobre o planeta Mercúrio, e continuando sobre as sondas enviadas ao planeta. A primeira espaçonave a visitar Mercúrio foi a sonda Mariner 10 da NASA, em 1974-75, que utilizou a força da gravidade de Vênus para ajustar sua velocidade orbital para se aproximar de Mercúrio, tornando-se a primeira nave espacial a utilizar o efeito da gravidade assistida e a primeira da NASA a realizar uma missão de visita a múltiplos planetas. A assistência gravitacional é o termo utilizado em mecânica orbital e engenharia aeroespacial para designar a utilização do movimento relativo e a gravidade de um planeta ou outro corpo celeste objetivando a alteração da trajetória e da velocidade de uma espaçonave, o que proporciona economia de combustível, tempo ou recursos financeiros. A assistência é fornecida pelo movimento do corpo gravitacional quando ele a puxa a espaçonave. A técnica foi proposta inicialmente como uma manobra a ser executada no meio da viagem em 1961, e usada por sondas interplanetárias desde a Mariner 10 em diante, incluindo as duas sondas do programa Voyager nas suas passagens por Júpiter e Saturno. A sonda forneceu as primeiras imagens próximas da superfície mercuriana, que mostraram sua natureza repleta de crateras e revelaram muitos outros tipos de acidentes geológicos, tais como declives gigantes que foram posteriormente atribuídos ao efeito do planeta encolhendo ligeiramente, em função do resfriamento do núcleo de ferro. Infelizmente, devido ao comprimento do período orbital da Mariner 10, a mesma face do planeta estava iluminada a cada aproximação da sonda, tornando impossível a observação de ambos os lados do planeta e resultando num mapeamento de menos de 45% da superfície planetária. No dia 27 de março de 1974, 2 dias antes do primeiro sobrevoo sobre Mercúrio, os instrumentos da sonda começaram a registrar grandes quantidades de uma inesperada radiação ultravioleta próximo a Mercúrio. Isto levou à tentativa de identificação de um satélite mercuriano, mas, pouco depois, a fonte de radiação foi identificada como a estrela 31 da constelação de Crater e a Lua mercuriana passou para os livros da história da astronomia como uma nota de rodapé. A sonda realizou 3 aproximações de Mercúrio e a mais próxima passou a uma distância de 327 km da superfície. Na primeira aproximação, os instrumentos detectaram um campo magnético. Para a grande surpresa dos geólogos planetários, esperava-se que a rotação mercuriana fosse muito lenta para gerar um efeito dínamo significativo. A segunda aproximação foi utilizada principalmente para obtenção de imagens e a terceira para uma extensiva coleta de dados sobre o campo magnético. Os dados revelaram que o campo magnético é semelhante ao terrestre, defletindo o vento solar em torno do planeta. Entretanto, a origem do campo magnético mercuriano ainda é matéria de muitas teorias. Em 24 de março de 1975, apenas 8 dias após sua aproximação final, a sonda esgotou seu combustível. Uma segunda missão da NASA para Mercúrio, nomeada Messenger, foi lançada em 3 de agosto de 2004 do Cabo Canaveral, a bordo de um foguete Delta II. Ela fez um sobrevoo na Terra em agosto de 2005 e em Vênus em outubro de 2006 e junho de 2007, de modo a estabelecer uma trajetória correta para alcançar a órbita mercuriana. O primeiro sobrevoo em Mercúrio aconteceu no dia 14 de janeiro de 2008, o segundo em 6 de outubro de 2008 e o terceiro em 29 de setembro de 2009. A maior parte da superfície não fotografada pela sonda Mariner 10 foi mapeada durante estes sobrevoos e em 18 de março de 2011 a sonda entrou em órbita elíptica em torno do planeta, tendo a primeira imagem orbital sido obtida em 29 de março de 2011. A sonda realizou uma missão de mapeamento com duração de 1 ano terrestre e desenvolve atualmente uma missão estendida programada para terminar em 2013. Além de prosseguir na observação e mapeamento de Mercúrio, a Messenger vai observar o período de máxima atividade solar de 2012. A missão foi projetada para esclarecer 6 pontos-chaves, e a alta densidade mercuriana, sua história geológica, a natureza de seu campo magnético, a estrutura de seu núcleo, a existência ou não de gelo em seus polos e de onde vem sua tênue atmosfera. Para cumprir esta missão, a sonda está equipada com dispositivos fotográficos que irão coletar imagens com resolução muito maior de muito mais áreas do que a Mariner 10, espectrômetros variados para determinar a abundância dos elementos na crosta e magnetômetros e dispositivos para medição da velocidade de partículas carregadas.
Medições detalhadas de pequenas mudanças na velocidade da sonda em sua órbita serão utilizadas para inferir detalhes sobre a estrutura do interior do planeta. Também teve a BP Colombo, uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia, ESA, e da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, JAXA, de exploração do planeta Mercúrio, sob a liderança da ESA. A missão entrou na fase de implementação no princípio de 2007, e o seu lançamento ocorreu no dia 19 de outubro de 2018, às 22 horas e 45 minutos, Guiana Francesa. O nome da missão é uma homenagem ao cientista, matemático e engenheiro Giuseppe BP Colombo, que desenvolveu a técnica de assistência gravitacional, fundamental à exploração espacial. Agora vamos falar da cultura do planeta Mercúrio. A origem do nome provém do deus Mercúrio, mensageiro dos deuses da mitologia romana, devido ao movimento rápido do planeta no céu em relação a outros planetas. Higino disse que sua dedicação ao deus se devia ao fato de que ele havia sido o primeiro a estabelecer os meses e a perceber o curso das constelações. Na astrologia, o planeta está associado com a capacidade de aprender, se adaptar, trocar e desenvolver sociabilidade de se expressar, e é o regente dos signos de Gêmeos e Virgem, comandando a terceira e a sexta casas do zodíaco. O movimento retrógrado aparente do planeta, creem os astrólogos, influencia tudo que se relaciona a este, de modo a provocar interrupção ou desentendimentos nas formas de comunicação regidas pelo planeta. O pequeno tamanho de Mercúrio e sua proximidade com o Sol tornaram as observações científicas iniciais difíceis, e isso afetou o modo como foi representado na cultura. Em 1750, o Cavaleiro de Béthune escreveu um livro, Relation du Monde de Mercury, onde o imaginou habitado por uma população de seres alados, cuja morte não era compulsória, e em perpétuo desfrute beatífico da luz do Sol. No século XIX apareceu mais literatura especulativa, entre elas Ariel, 1886, que imaginou seres mercurianos vivendo em sofisticados carros voadores nas várias camadas de uma suposta atmosfera planetária. Em 1893, Giovanni Schiaparelli declarou que Mercúrio mantinha sempre a mesma face voltada para o Sol, no que concordou Percival Lowell, gerando um farto imaginário literário de um planeta com um de seus lados extremamente quente e outro extremamente frio. Esta suposição equivocada persistiu até 1965, quando se descobriu a rotação mercuriana, mas então um copioso folclore e literatura ficcional e até mesmo humorística havia sido produzido incorporando este engano. Em algumas novelas o planeta foi apresentado inabitado, em outras como lar de monstros, e em outras mais, povoado por uma diversidade de seres humanoides. Na década de 1950, quando o gênero da ficção científica começou a ser mais baseado em fatos, a hostilidade do ambiente mercuriano deu origem a histórias mais violentas, como Battle on Mercury, 1956, de Lester Del Rey, Lucky Star and the Big Sun of Mercury, 1956, de Isaac Asimov, Hot Planet, 1963, de Hal Clement, The Coldest Place, 1964, de Leore Niven, e Mission to Mercury, 1965, de Hugh Walter, entre muitas outras. Mesmo quando a rotação planetária foi descoberta e quando em 1975 foi confirmada a ausência de atmosfera, o estilo da geração anterior de novelistas continuou prevalecendo, mas sua concepção como um planeta habitado logo desapareceu da literatura. Em seu lugar, surgiu na ficção uma ideia de que Mercúrio poderia ser uma base para a exploração do Sol, como em Sunliver, 1980, de David Brin, ou como uma fonte de minerais exploráveis, da forma como Stephen Baxter o mostrou em Cilia of Gold, 1994. Tom Purdon em 2000 publicou o romance In Extended Time, onde Mercúrio é a base para a terraformação, sendo circundado por uma grande estufa, e em Cat and Quicksilver, 2005, de Leore Niven e Brenda Cooper, Mercúrio aparece lentamente engolfado pelo Sol em expansão. O Grande Sol de Mercúrio é o quarto livro da série Lucky Star, 6 livros infanto-juvenis de ficção científica escritos por Isaac Asimov, que originariamente foram publicados sob o pseudônimo de Paul French. O livro foi primeiramente publicado por Doubleda e Amp Company em março de 1956.
Desde 1972, reedições incluem uma introdução de Asimov explicando que, devido às avançadas condições de conhecimento sobre Mercúrio, algumas descrições se tornaram imprecisas. O Grande Sol de Mercúrio foi escrito em 1955, quando ainda se acreditava que Mercúrio era acoplado ao Sol gravitacionalmente. Um dos personagens nota que em alguns lugares no lado do planeta virado para o Sol, não é quente o suficiente para derreter chumbo e ferver enxofre, enquanto seu lado escuro é a única superfície planetária do Sistema Solar que nunca recebe a luz do Sol. A maioria da ação do livro acontece entre e em volta de um observatório astronômico localizado no polo norte do planeta, onde resultados de uma libração em meia milha no movimento de um terminador. O observatório foi construído 50 anos antes no lugar onde um complexo de mineração funcionava, há muito abandonado. Também é digno o fato de que em O Grande Sol de Mercúrio, com referências sobre robôs positrônicos e as 3 leis da robótica, Asimov não tenta mais esconder que ele é o verdadeiro autor, embora por uma questão de continuidade, o livro ainda aparece sob o pseudônimo de Paul Frente. E assim terminamos a série sobre os planetas do Sistema Solar. Espero que tenham gostado. Agradecemos por terem assistido os vídeos. No próximo vídeo estaremos falando do astro-rei o Sol. Aguardo vocês e até lá!